E hoje no quadro consultório nós vamos falar das doenças respiratórias, como sinusite, rinite, otite, fazem parte do sistema respiratório superior. Ultimamente, muito falada pelos médicos, pois a variante Ômicron atinge mais essa região. E hoje vamos buscar saber mais sobre elas e como as pessoas adquirem essas doenças conhecidas popularmente pelo grupo do IT. Para isso, nós chamamos o Dr. Gustavo Taleb, que é otorrinolaringologista, para conversar conosco. E nós desejamos ao Dr. Gustavo boas-vindas, um ótimo dia. Obrigada pela disposição, viu, doutor? Bom dia, queria agradecer o convite. Estou à disposição para poder esclarecer a dúvida de vocês. Então, doutor Gustavo, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está acompanhando o programa o que são as doenças respiratórias do trato superior e por que eles usam esse nome e essa classificação. O nosso trato respiratório ele é dividido didaticamente como trato respiratório superior e trato respiratório inferior. O trato respiratório superior é quando a gente pega a região do nariz, ouvido e garganta. E o trato respiratório inferior basicamente cuida mais da região pulmonar. Então, quem cuida da parte superior é o otorrinolaringologista e quem cuida da parte do trato respiratório inferior, no caso, seria o pneumologista. Ótimo. Doutor Gustavo, bom dia para o senhor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as ites, né? A gente costuma falar assim, né? Um tanto de ite, todas elas fazem parte desse pacote aí, dessas doenças respiratórias? Na verdade, o trato respiratório superior, ele é acometido por vários processos inflamatórios. Na verdade, esse nome IT, né, que todo mundo fala, otite, sinusite, amidalite, ele nada mais é do que uma nomenclatura latina que fala a respeito de inflamação. Então, quando você tem uma otite, é uma inflamação no ouvido. Uma sinusite é uma inflamação nos sinos, que no caso são os seios da face, que é essa região aqui, né, na frente, na testa, região frontal. Uma amidalite seria uma inflamação nas amígdalas, que ficam na garganta, né? Então, essa dominação de it, né? O pessoal às vezes brinca e fala, tô com tudite, né? Porque eu tenho otite, tenho sinusite, tenho amidalite. É que, na verdade, todas essas regiões, elas são muito relacionadas. Por isso que esse nome grande, o pessoal, todo mundo brinca, né? Otorrinolaringologista, né? Por que é um nome tão grande? É porque ela pega a parte da oto, que é o ouvido, rino, que é nariz, e laringo, que é a garganta, né? E logia é o estudo de todos esses componentes, por isso que esse nome é grande assim. Então o it nada mais é, sufixo it nada mais é do que um processo inflamatório. E a nossa via aérea superior, ela é a porta de entrada da nossa respiração, ela é a porta de entrada da nossa alimentação, então ela realmente ela fica como se fosse assim na linha de frente, né, dos processos inflamatórios. Doutor Gustavo, falando das ites, quem tem rinite, quais são os sintomas aí que identifica na pessoa aqui, no paciente? Isso. A rinite, ela basicamente a rinite a gente tem uma coriza, né, que seria aquela sensação do nariz escorrendo, aquela aguinha escorrendo pelo nariz, o nariz coçando, uma obstrução nasal, esse nariz ele fica entupido, a pessoa espirra bastante. Então, é uma inflamação que ocorre no nariz, na mucosa do nariz, e os sintomas basicamente são esses, de coriza, congestão nasal, espirros e prurido, né, que é a coceira no nariz. Certo, doutor, e esses sintomas aí, eles confundem um pouquinho com outros tipos de problema, né, principalmente a gripe, né? As pessoas ficam confusas em muitos casos. Como diferenciar? Uma pessoa que sempre teve rinite ali, de repente ela começa com esses sintomas, como é que ela sabe que não é uma gripe e sim aquela rinite que ela tem ali com frequência? Isso, na verdade é porque assim, existem as rinites que são alérgicas e existem as rinites não alérgicas. Na verdade, a rinite alérgica e a rinite não alérgica você só consegue diferenciar no consultório com exames, porque os sintomas são muito semelhantes. E nas rinites não alérgicas entram as rinites de causa infecciosa, que é essa rinite que é causada, no caso, pelos vírus, né? Então, assim, basicamente, o que a gente consegue
Na verdade, essa é uma das rinites não alérgicas, né? Existem outras também. Mas no caso da rinite infecciosa, causada por uma gripe, uma pessoa que tem rinite alérgica, ela também pode ser acometida pela rinite da gripe, né? Uma rinite infecciosa. E aí, no caso, a gente vai saber mais se é ou não relacionada à alergia quando você tem outros sintomas associados. Então, uma rinite causada por uma gripe, geralmente, ela vai causar tosse, às vezes vem uma tosse associada, às vezes vem uma dor de cabeça mais forte, às vezes vem uma dor no corpo associada. Ela foge um pouco do padrão simplesmente de um espirro, ou de uma coriza, ou de uma congestão nasal. Ele às vezes vem com um sintoma associado que a pessoa começa a perceber e fala, não, mas eu tenho uma rinite sempre, eu estou sempre espirrando, sempre coço o meu nariz, mas dessa vez está diferente, parece que está um pouco mais forte, parece que eu levantei um pouco mais indisposto, eu estou com um pouco de dor de cabeça. Então é nessas horas que a gente começa a ter a dúvida, e aí o interessante é procurar um atendimento médico para poder saber diferenciar e saber se vai precisar entrar com algum outro tipo de medicação. Doutor Gustavo, a questão do paciente que tem rinite, como o senhor já falou, né, no nariz, aquela inflamação no nariz, ela pode, se não tratada, pode desenvolver uma amidalite, uma sinusite, isso pode acarretando as inflamações? Pode sim, na verdade, quando a pessoa tem uma rinite crônica, né, que a gente fala, ela tem aquela rinite frequente e não se trata, o que acontece? Dentro do nariz você começa a ter uma doença frequente, uma doença que a gente chama de uma doença crônica na mucosa desse nariz. E essa doença frequente na mucosa desse nariz pode levar a um quadro de sinusite crônica e pode levar a um quadro de otites de repetição também. Em relação à garganta, é mais de acometer quando é relacionado à rinite, mas principalmente seios da face, né, que seriam os casos da sinusite. E em relação ao ouvido, é muito comum o acometimento de doenças mais frequentes nessa região quando você tem uma rinite que ela não é tratada corretamente. Entendi. Certo, doutor Gustavo, falando um pouquinho mais sobre a sinusite, ela é mais grave do que essas outras ites? E como é feito o diagnóstico? Normalmente ela provoca mais dores, mais incômodo aí nas pessoas? Em relação à gravidade, não dá para a gente falar que ela é mais grave, porque você tem quadros de otite muito graves, você tem quadros, às vezes, de amidalites muito graves, e você também pode ter quadros de sinusites muito graves. Agora, a sinusite em si, ela acomete bastante e ela incomoda muito, porque ela provoca uma dor de cabeça frequente nas pessoas, né? E geralmente a sinusite ela vem na sequência de um quadro de rinite, que não é tratado corretamente, ou às vezes na sequência de um quadro gripal mesmo, viral, que por si só acaba evoluindo mal. Na grande maioria dos casos, diríamos assim, de cada 10 pessoas que pegam uma gripe forte, dessas 10 pessoas, 9 pessoas melhoram só com sintomáticos, com lavagem nasal, com remédios simples de alívio de gripe. Uma pessoa dessas 10 vai acabar complicando. E aí essa complicação pode virar, na grande maioria das vezes, uma sinusite, uma otite, né? Às vezes até uma pneumonia. Então, é importante tratar corretamente. E quando você não trata corretamente essa sinusite, quando ela acontece, aí ela pode gerar o que a gente chama de sinusite crônica. A sinusite crônica já é um quadro um pouco mais complicado do que uma simples sinusite aguda, que é aquela que dá, que você trata, que melhora. Ela persiste por um prazo maior. Em alguns casos, tem necessidade até da realização de uma cirurgia para poder desobstruir esses seios da face, limpar esses seios da face para melhorar esse quadro de sinusite crônica. O doutor Gustavo, e essa sinusite pode acometer também as crianças? Pode sim. Pode. A sinusite ela acomete tanto adultos quanto crianças. As crianças geralmente são quadros mais agudos e nos adultos podem ser tanto agudos quanto crônicos. Isso não quer dizer que não existam crianças com quadros crônicos, existem também, mas é menos comum. E o tratamento, a gente sempre tenta personalizar esse tratamento, né? O tratamento ele nunca é idêntico de uma pessoa para outra. Como eu te falei, existem tratamentos à base de medicamentos que evitam a recorrência dessa sinusite, como medicamentos para tratar a própria sinusite e como às vezes necessidade até de cirurgias para poder ter um sucesso melhor em relação ao tratamento.
Ótimo, entendi. Certo. Fala pra gente um pouquinho também sobre a otite, doutor. Quais são os sintomas? É um problema do ouvido mesmo? Isso. A otite, basicamente, a gente divide a otite em dois tipos, que seriam as otites externas ou as otites médias. Isso. A otite externa é quando você tem uma infecção no conduto auditivo, né? O conduto auditivo é aquele canalzinho pequenininho que liga o pavilhão auricular, a orelha do lado de fora, propriamente dito, até o caminho que leva até a membrana timpânica. Essa otite externa ela é mais comum nas crianças, quando ela vai para natação, quando no banho de mar, né? Então aquela criancinha que foi para a piscina, nadou na piscina e saiu da piscina e começou a ter uma dor de ouvido. Geralmente são casos de otite externa e que a gente consegue tratar com gotas auriculares, com remedinhos que você pinga no ouvido e que, quando é no início de um quadro dessa infecção, a gente consegue tratar com bastante segurança e eficácia. A otite média aguda, ela é um pouco diferente da otite externa. A otite média, ela acomete dentro do ouvido médio, né? O ouvido médio, ele fica entre a membrana timpânica, que é uma membraninha que a gente tem que separa o ouvido externo do ouvido médio, e a tuba de Eustáquio, que é uma tubazinha que vem do nariz em direção ao ouvido. Então, a otite média, geralmente, ela acontece quando a criança gripa. A criança está gripada ou está com alguma rinite, gera bastante secreção, gera um catarro, e por algum motivo esse catarro, ele sobe por esse caminho, que eu expliquei, que chama tuba auditiva, e aí, quando ele sobe pela tuba auditiva, esse catarro fica preso dentro do ouvido. Quando esse catarro fica preso dentro do ouvido, ele tem uma chance de se infeccionar e virar uma infecção mais forte. Pode ser tanto uma infecção viral quanto bacteriana. As infecções virais a gente trata só com sintomáticos, as infecções bacterianas têm a necessidade do uso do antibiótico por via oral. A otite média aguda não adianta tratar só com gota auricular, porque não resolve. Aí precisa tomar um antibiótico via oral também. E aí você tem outros problemas que também o ouvido também pode ser cometido por problemas mais crônicos, que é quando a criança começa a ter essas infecções de repetição, começa a criar catarro dentro do ouvido, esse catarro às vezes não consegue ser drenado, e aí também pode ser lançado mal às vezes, tem a necessidade de alguma cirurgia para poder drenar essa secreção de dentro do ouvido. Não é comum, não é a maioria dos casos, mas também existe essa possibilidade. Doutor Gustavo, enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui pensando, né? A gente às vezes fica achando assim que é uma coisa muito normal essas questões dessas doenças do sistema respiratório superior, e às vezes a gente vai lá na farmácia, se automedica, não procura um profissional e as coisas estão tudo interligado, as coisas podem ir só piorando e a gente vai perdendo o controle, não é, doutor Gustavo? Isso é muito complicado, porque assim, sem a gente examinar com cuidado, a gente não consegue identificar o que está acontecendo. Então, às vezes, alguma criança está com otite média, você vai, vou comprar um remedinho para pingar uma gotinha aqui no ouvido para ver se melhora. E às vezes é uma infecção importante no ouvido médio. E essa infecção, assim, não é para apavorar a população, mas algumas infecções, elas no ouvido, elas podem inclusive desencadear quadros de meningite extremamente graves, sabe? Então, assim, é importante sempre procurar o auxílio de um profissional que possa avaliar direitinho, ver o que está acontecendo e propor o melhor tratamento. Nem sempre as soluções são tão simples quanto a gente gostaria que fosse. Doutor, tem outras doenças, além dessas que a gente citou, né, que foi a otite, a sinusite, a rinite, tem algumas outras aí do sistema respiratório superior? A gente tem as amidalites agudas, que são muito comuns na primeira infância, né? E até na fase da puberdade também, a gente costuma ver bastante quadros de amidalite, de infecção de garganta. Alguns quadros são virais, precisam ser tratados só com sintomáticos, outros quadros são bacterianos, precisam ser tratados com antibióticos. Em alguns casos mais graves se formam abscessos, que às vezes precisam ser drenados ou funcionados no próprio consultório. E quando você tem um quadro de infecções de repetição, a gente geralmente considera, a grosso modo, mais do que 4 infecções de garganta por ano, quadros que às vezes indicam a necessidade da retirada das amígdalas, né? A cirurgia da retirada das amígdalas é uma cirurgia já realizada há bastante tempo, com bastante segurança, onde você tira as amígdalas, que é o local da sede da infecção.
e ao retirar as amígdalas você resolve o problema dessas infecções de repetição. Doutor Gustavo, só para eu entender direitinho, para a gente entender, né, a questão de quando a gente pega um vírus, por que dói a garganta? Vai depender vai depender de onde esse vírus ele tem o tropismo, onde ele se aloja. O vírus ele pode se alojar em qualquer região do nosso organismo, né? E pode provocar inflamação em qualquer região do nosso organismo. Você tem vírus que se alojam nas vias aéreas superiores, que é o mais comum que eu te falei, que é a porta de entrada para esses vírus, né? Então, se é um vírus que tem um tropismo maior pela garganta, você vai fazer uma inflamação maior na garganta. Entendi. É um vírus que às vezes tem um tropismo maior pela região do nariz, você vai fazer uma rinite, às vezes desenvolver uma sinusite. Mas você tem vírus que às vezes tem tropismo pelo coração e você faz uma miocardite, entendeu? Entendi. Você tem vírus que tem tropismo pelo intestino e você acaba fazendo, né? Você tem os enterovírus, né? E você acaba desencadeando um quadro de diarreia. Então, na verdade, isso é da história do vírus, né? Diríamos assim, tá na carga viral onde ele é mais, onde que ele atua mais. Por exemplo, essa variante Ômicron, né, que está se falando muito agora, que se espalhou pelo mundo e que fez um contágio muito grande. Ele é um vírus que ele tem uma atração maior pela via aérea superior. A gente, graças a Deus, tem visto uma infecção muito menor pulmonar, porque não é um vírus que está indo muito para o pulmão, ele está pegando mais a via aérea superior. Sim. Então ele está comprometendo menos, por isso que está tendo uma mortalidade muito menor e você está tendo casos mais simples, onde você não está necessitando de tanta internação. Então, na verdade, é uma característica do próprio vírus, não é a gente quem define isso, a gente apenas tenta detectar o que está acontecendo, tentar detectar qual é o tipo de vírus, ou às vezes se é viral, bacteriano, alguma coisa do tipo, para poder saber qual é o melhor tratamento. Entendi. Doutor, e qual que é a influência da Covid-19 com essas doenças? Eu estou pensando em duas alternativas, né? A pessoa que já está com algum desses problemas e pega a Covid-19, ela pode ter um caso mais grave? E a pessoa que não tem nada, pega a Covid, ela pode desenvolver uma dessas doenças respiratórias do trato superior? As duas coisas, na verdade, podem acontecer. Na verdade, a pessoa que já tem, vamos supor, um quadro de rinite, ou assim, esses quadros mais simples, vamos supor, a pessoa tem uma rinite ou faz uma otite de vez em quando e ela pegou uma variante dessa do Covid. Isso não vai complicar muito o quadro dela, não. A tendência é que ela melhore do quadro, fazendo o tratamento normal da Covid e que as coisas depois continuem do jeito que esteve. Mas existem alguns casos, sim, que a gente costuma pegar no consultório. É a minoria dos casos, mas existem alguns casos de pessoas que se infectaram e que fizeram um quadro de sinusite secundária mais forte e que às vezes precisa de um tratamento um acompanhamento melhor, diríamos assim, né, para poder sair desse quadro. Mas, no geral, o que nos preocupa mais são as doenças crônicas. Então, assim, pessoas que têm quadros de bronquite, pessoas que já têm essas doenças, né, de insuficiência cardíaca, uma hipertensão, uma diabetes, doenças que atacam o sistema circulatório, né, dessas pessoas, que pode, às vezes, ter uma dificuldade maior de melhora do quadro quando se infecta com Covid. Mas essas doenças mais simples de rinite, otite, não tem muita preocupação em relação à contaminação com Covid, não. Ótimo, doutor Gustavo. Você que está acompanhando o programa aqui em casa, estamos falando com o doutor Gustavo Taleb, otorrinolaringologista, está nos esclarecendo aí sobre as doenças respiratórias, em especial do trato superior. E se você tem alguma dúvida, pode participar do programa com certeza. Eu tenho uma dúvida agora, doutor Gustavo. O senhor falou das doenças virais, né? Que são as doenças que nós estamos falando, mas o senhor citou também bacterianas. Uma doença viral, ela pode virar bacteriana ou não tem nada a ver? Na verdade, Caís, o que acontece é o seguinte: a grande maioria das vezes a pessoa ela inicia com um quadro viral. Esse quadro viral ele gera uma secreção. E essa secreção, ela serve como um meio de cultura para que bactérias oportunistas se multipliquem, entendeu? Entendi. Então, na grande maioria das vezes, esses quadros bacterianos, eles se iniciam através de um quadro viral. Não é que o vírus vira bactéria Entendi. Ou alguma coisa do tipo, não. Mas o quadro viral e o processo inflamatório,
ele gera uma secreção no nosso organismo que propicia uma facilidade de desenvolvimento do quadro bacteriano. Então, por isso que é importante a gente avaliar direitinho, saber qual a hora certa de entrar ou não com antibiótico. Primeiro, para não usar antibiótico demais, sem necessidade, às vezes no quadro viral não há necessidade nenhuma de uso de um antibiótico, mas também para não usar de menos e às vezes você achar que está tratando só um vírus e acabar tendo uma infecção bacteriana mais forte. Então, é fundamental a avaliação por esse motivo. Ótimo. Tá, doutor Gustavo, em relação a essas doenças que são persistentes, né? Por exemplo, quem tem rinite, eu tenho rinite, por exemplo, eu sei como é. Às vezes tem uma crise, passa uma semana bem, na outra semana uma crise novamente. A gente fica com medo, por exemplo, eu vou ao médico, né? Sou medicada naquela semana, mas aí daqui 15 dias, novamente a mesma crise. Essa questão de medicamentos repetidos também pode fazer mal? Qual seria a conduta adequada? Ir ao médico novamente, mesmo tendo os mesmos sintomas que eu fui 15 dias atrás? Na verdade, o ideal é a gente sempre ter um diagnóstico, né? Quando a gente fala assim, eu tenho rinite, é um diagnóstico muito amplo. Como eu disse no começo, as rinites elas podem ser alérgicas ou não alérgicas. As rinites alérgicas, elas basicamente vão se desencadear quando você tem a exposição a algum alergeno. Então, vamos supor, você teve contato com poeira, que é onde tem ácaro. Se você tem problema de alergia ao ácaro, você vai desencadear a rinite. Você teve contato com mofo, né, que é onde tem fungo. Se você tiver contato, você vai desencadear a rinite. Mesma coisa com pelo de animal, alguma coisa assim. Então, toda vez que você tiver contato com esses alergenos, caso você seja alérgica a algum desses alergenos, você vai desencadear a rinite. E aí você tem que realizar o tratamento normalmente. Mas existem também as rinites que não são alérgicas. Existem as rinites vasomotoras, existem as rinites infecciosas, existem as rinites do idoso, existe a rinite gustativa. Então, assim, existe rinite medicamentosa. Então, existem vários tipos de rinite. E aí, a gente sabendo identificar se a sua rinite se ela é alérgica ou se ela não é alérgica, a gente consegue fazer um tratamento mais personalizado em relação a isso, entendeu? Então, as rinites alérgicas, elas têm vários graus de... Como é que eu vou poder te explicar? Vários graus de importância. Então, ela pode ser uma rinite leve, ela pode ser uma rinite moderada, ela pode ser uma rinite acentuada. Para cada grau de importância dessa, a gente faz um tipo de tratamento. Às vezes faz tratamento só com antialérgico, às vezes faz tratamento com antialérgico e corticoide nasal. Em alguns casos, você precisa, inclusive, lançar mão de vacinas, né, para poder estabilizar essa paciente, para esse paciente não ficar tendo que voltar no médico toda vez, entendeu? Quando a rinite ela não é alérgica, você tem uso de medicamentos de rinite não alérgica. Então, nesses casos de rinite não alérgica, não adianta você ficar tomando antialérgico, porque se a sua rinite ela é não alérgica, o antialérgico não vai te ajudar em nada, correto? São aquelas pessoas que falam assim, doutor, mas eu tenho rinite, eu tomo antialérgico e eu não melhoro. Por que eu não melhoro? Entendeu? Você vai fazer os testes, olha, você vê essa paciente, ela não tem rinite alérgica. A rinite dela é uma rinite não alérgica. E aí, para as rinites não alérgicas, a gente também tem um tratamento correto. Então, assim, o princípio de cada doença, basicamente, a gente sempre tentar descobrir qual é o motivo dessa doença, o que está causando essa doença. Quando a gente consegue identificar qual é essa causa, a gente consegue tratar essa pessoa de uma forma melhor. Ótimo, por isso é importante, como nós já falamos aqui no programa, a procura sempre de um profissional. Agora, doutor Gustavo, nós estamos num tempo aí onde estão surgindo muitos casos de gripe, sendo que a alerta para nos preocuparmos com a gripe é sempre no tempo, na época do frio, da seca. Na opinião do senhor, por que esse tanto de gripe aí surgindo? Na verdade, a gente tem passado nesses últimos anos aí por alguns quadros virais que não estão respeitando muito essa sazonalidade, né? Isso que você falou, realmente a gente consegue evidenciar isso. Antigamente a gente via mais esses quadros gripais em períodos de mais frio ou de mais seca e tudo mais, e hoje em dia os vírus não têm respeitado muito essa sazonalidade. O importante é a gente continuar se cuidando, o importante é a gente sempre manter a higiene, né? A higiene das mãos. E se sentir qualquer coisa, tem que procurar serviço médico mesmo. A gente ainda não consegue saber o porquê que isso realmente está acontecendo, mas isso que você falou é verdade. A gente tem visto que
muitos vírus aí não têm respeitado essa sazonalidade que a gente costumava ver há alguns anos atrás. Obrigada, viu, doutor Gustavo, por essa oportunidade aí de tanto esclarecimento. Eu tenho certeza que ajudou muita gente que está acompanhando o programa e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite de vocês, estou sempre à disposição e vamos continuar nos cuidando, vai dar tudo certo. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Obrigada, vai dar... doutora, um abraço. Eu que agradeço o convite de vocês, Marina, obrigado, Caísa, viu? E qualquer coisa que precisar, estou sempre às ordens.